Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, eu quero o capítulo 10. Você achou? Diga amém. Vamos ler a partir do verso 1. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus começou a manifestar os seus sinais sobre a terra. E é óbvio que isso começa a atrair pessoas, vários tipos de pessoas curiosas, pessoas que realmente estavam na expectativa de encontrar o Messias de Israel, pessoas que apenas queriam estar para ver, mas a verdade é que à medida que os milagres acontecem, à medida que ele vai explanando as palavras e realizando esses sinais, esse grupo vai aumentando. E algumas pessoas em especiais começam a seguir Jesus. E observando cada uma delas, observando o seu comportamento, a Bíblia vai dizer para nós que uma madrugada inteira o Senhor Jesus sobe ao monte para orar, para que Deus falasse ao seu coração quem seriam esses homens separados e escolhidos. E ele fica em oração uma noite inteira, até que Deus então confirma esses nomes no coração de Jesus. O que a gente tem que entender essa noite é que qual é o real propósito dessa escolha? Por que Jesus simplesmente não passou pela terra trazendo os seus ensinamentos, operando os seus sinais, sem a obrigação dessa convocação específica? Por que ele não usou de colaboradores, de pessoas como as mulheres que a Bíblia fala para nós, que por muitas vezes ajudaram demais o ministério de Jesus, tanto fisicamente como financeiramente? Por que ele carece dessa necessidade de qualificar homens para serem vistos, serem chamados diferencialmente do que a grande maioria? Esse é o ponto mais importante de entendimento dessa noite, porque você crê comigo que o Senhor não faz nada fora de propósito? Você crê comigo que nada que Jesus operou sobre a terra era algo comum ou sem valor? Não. Quando ele decide
escolher 12 homens sobre a terra, debaixo dessa natureza, ali ele estava começando a gerar a expectativa do que se formaria a igreja sobre a terra. Em cima de 12 pessoas completamente diferentes, diferentes emocionalmente, financeiramente, diferentes de temperamentos, pessoas não aptas. Não entenda você que essa escolha foi feito pautado em qualificações. Senão, muitos desses nomes não estariam na lista de Jesus Cristo. Jesus não os escolheu por suas capacitações ou qualificações. Jesus os escolheu exatamente para representar a cada um de nós, a mim e a você. Homens e mulheres diferentes, completamente diferentes, com temperamentos diferentes, com escolhas diferentes, posicionamentos, vida financeira diferente, mas que se tivessem debaixo da mesma visão, se tivessem debaixo do mesmo protocolo pelo qual Jesus estava imputando a eles, eles se tornariam então a igreja móvel sobre a terra, a fundação da igreja sobre a terra. Por quê, pastora? Porque quando você vai ao jogo de futebol, assistir o jogo de futebol, e faz tempo que você não faz isso, né? Você assiste ali os seus ídolos, as pessoas que você admira, curte aquele jogo, mas acabou aquele momento, eles vão embora e você volta para a sua casa. O que a senhora está querendo dizer com isso? É apenas uma experiência, é apenas um momento de proximidade, é apenas um momento onde você diz: eu estava lá, eu estava perto deles. Só que aquele momento durou pouco. O que Jesus quis fazer? Ele quis trazer para perto definitivamente. Não só ter esses homens em momentos específicos, mas trazê-los para perto, para cumprir funções. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. E para começar, a gente tem que ler o texto com carinho. Volta lá, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade. Repete comigo: deu-lhes Jesus a autoridade. Então faz o favor para mim, se você pode, subir o verbo deu-lhes e escreve assim do lado: graça. Escreve do lado: graça. Sobre espíritos imundos, para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí, se você pode, sublinhe essas duas frases e escreve do lado: função. Vamos entender isso aqui. Eu quero pregar nessa noite para que você entenda que, diante da natureza que nós estamos vivendo hoje como igreja, nós encontramos pelo menos 3 grupos específicos. O primeiro grupo específico é o chamado grupo da multidão. Era o grupo que era atraído pela novidade pregada, pelos sinais, pela curiosidade. A verdade é que a multidão se deslocava por conta de Jesus, não para Jesus, mas por conta daquilo que ele poderia promover. E o que o Senhor Jesus promove para a multidão? Uma palavrinha chamada misericórdia. É quando ele observa a necessidade, o pedido, o clamor,
e opera por conta dessa necessidade. Então, essa multidão não ia atrás de Jesus para ter uma experiência com Ele. Essa multidão não ia atrás de Jesus para ter um momento onde ela ia desenvolver, crescer ou experimentar coisas diferenciadas. Ela seguia Jesus porque elas carregavam dentro delas problemas que precisavam ser resolvidos. E existia um homem sobre a terra operando sinais. Não me importa saber quem ele é, não me importa saber quem são os seus pais, não me importa saber se ele é de Belém ou de Nazaré. O importante é que vai que ele me olha diferente e aquilo que arde em mim como uma enfermidade, como uma dor, como um sofrimento sai da minha vida. E aí eu experimento de uma vida nova e transformada. Então, essa multidão se aglomerava para usar de um benefício, de um atributo que o Senhor carregava, que era a misericórdia. Então, elas se aproximavam, usavam, pediam a Ele: eu sou cego, eu sou surdo, eu sou paralítico, me ajuda. Tem demônio, expulsa demônio. E ele ali agia de misericórdia sobre a multidão. Você está aí, diga amém. E aí existe um segundo grupo. Um segundo grupo que Jesus vai chamá-los de discípulos. Que ele faz questão de separá-los da multidão. Ele faz questão de retirá-los de dentro dessa aglomeração de pessoas. Você vai me dar liberdade de falar, põe amor nas minhas palavras. Dessa aglomeração de pessoas desinteressadas nele, mas interessadas em obter a misericórdia. Ele, quando olha para esse grupo imenso, ele então decide trazer para perto uma quantidade menor de homens. Aí ele vai dizer aí, deixa o nome deles para nós, no versículo 2. Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Ele retira esses homens de dentro dessa multidão e leva eles para um outro patamar. Observa que não é um patamar de status, é isso que eu quero que você entenda. A Bíblia diz para nós, versículo 1, tendo chamado os seus 12, lê aí, os seus 12, então eu anotei aqui, o que significa discípulo? Aprendiz, pessoa receptiva a ensinamentos. Então observa que ele escolhe 12 homens para tirá-los de um grupo que até então só clamavam por misericórdia. E agora traz eles para um nível onde ele pode ser o mestre deles, onde ele pode ensiná-los. O que significa isso, pastora? Não vai mais serem homens limitados ao clamor da misericórdia. Por quê? Porque vão começar a conhecer um pouquinho mais. Quantos aqui estudam direito? Só o Jorge. Quando começa a estudar direito, começa a ler as leis, aprender o que está na Constituinte, o que te dá direito, você começa a ficar abusado. Você começa a dizer: eu vivi a vida toda fazendo isso aqui, mas agora eu descobri que eu tenho direito nesse negócio aqui. Que tem algumas coisas que precisam ser feitas. Por quê? Porque à medida que o ensinamento entra, algumas questões vão sendo transformadas. Você está alcançando?
Ele retira esses homens da multidão, que viviam só debaixo da misericórdia, e traz para perto, porque discípulo significa aquele que está aberto a aprender, aquele que está com o coração disposto a ser ensinado. E aí ele começa a se apresentar para eles, ele começa a dizer para eles quem ele é, ele começa a contar para eles segredos do reino, ele começa a dizer para eles, vocês vão passar por mudanças radicais, porque as coisas dessa terra são muito diferentes das coisas do papai lá do céu. Vou ter que ensinar vocês a mudar de mente. Todo o tempo que Jesus trabalhou na vida desses discípulos, trabalhou não só a vida espiritual, mas o caráter deles. Por quantas vezes Jesus os repreendeu? Por quantas vezes Jesus chamou a atenção deles? Por quê? Porque ele tirou eles da multidão para dar a eles, eu vou usar a palavra status, mas não para promoção, mas no sentido de treinamento, para treiná-los. Mas olha o segredo que está aí para nós, e você sublinhou comigo. O versículo 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então observa comigo, a multidão vinha, pedia cura, recebia a cura, alguns, não todos, né? Por conta da misericórdia, por conta da misericórdia. A graça, ela vai ser derramada agora, à medida que Jesus, Deus lhes autoridade. Jesus deu a eles poder. Graça é favor, eles não mereciam, mas receberam de Jesus a autoridade. Então, eu estou explicando bem com carinho para você entender a bodega do final. Ele retira eles do status de andar numa multidão clamando por misericórdia, chama eles de ensináveis, de homens que vão aprender, homens que precisarão passar por ensinamentos, mas pela graça ele dá a eles poder. Dá a eles poder, e ele diz: autoridade sobre espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Pela graça, ele autoriza eles a manifestarem os dons sobre a terra. Então, pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que tem chegado o momento, nosso momento, que a gente começa a perceber essa diferença no nosso meio. Você começa a perceber que tem os camaradas que ficam lá fora, fazendo um monte de troço errado, bebendo, se prostituindo, usando droga, se envolvendo com troço ilícito. A gente fica só vendo no Facebook. Aí o calo aperta. Aí ele corre para onde? Ele corre para onde? Para a misericórdia. Ele corre para um lugar que ele sabe que Deus opera, que Deus fala, que Deus libera poder e unção por conta da misericórdia. E por muitas vezes ele é alcançado, e ele desfruta de um status de misericórdia, eu vou falar assim para você alcançar, ao longo de uma vida inteira. Quantas pessoas você conhece que vive assim? Que você diz assim: rapaz, era para você ter morrido. Você não morreu pela misericórdia de Deus. Rapaz, já era para ter acontecido uma desgraça dentro da tua casa, dentro da tua família. Não aconteceu por causa da misericórdia de Deus. Pessoas que não querem compromisso com Jesus, mas entendem que dele sai poder. Entendem que dele sai aquilo que elas podem receber e sanar as suas dores. Então eles vêm,
eles recebem e eles vão embora. Como a multidão sem compromisso, sem relacionamento, sem intimidade. E é claro, para a gente que está aqui diariamente, quando a gente começa a perceber comportamentos diferenciados, porque, mais uma vez, o que separa a multidão dos discípulos? O discípulo é aquele que faz o quê? Que está pronto para aprender. Então, ele não vem só para buscar a bênção dele, porque ele tem direito de querer buscar a bênção dele, de querer vir, de querer pedir a Deus, que Deus toque na vida dele, que Deus opere milagre, tudo isso é direito. O problema é que o discípulo, ele não quer mais só entrar aqui, receber a misericórdia e ir embora. O que ele quer? Aprender. Ele quer aprender. Ele quer aprender de Jesus. Ele quer aprender da palavra. Ele quer aprender o que ele realmente tem, quem realmente ele é, o que realmente ele opera, qual é a posição que ele pode se encontrar para estar mais perto dele. Você está entendendo? Diga-me. Começa a ficar mais clara a divisão do povo. A gente começa a perceber que começa a ficar claro que tem uns que vêm para buscar a misericórdia, mas tem outros que estão querendo algo mais. Tem outros que estão querendo desenvolver um nível de intimidade maior. Tem uns que estão querendo dizer, só isso, fala Jesus. O teu servo está aqui para te ouvir. É claro que a graça, que é exatamente esse sinal do favor imerecido, ela alcança os discípulos, e isso é derramado sobre eles, e eles vão desenvolvendo isso ao longo da experiência, da caminhada com Deus, que eles vão descobrindo, que eles estão estudando. Deus deu a eles de graça, Deus deu a ele pela graça. E eles começam a trabalhar, eles começam a interagir, e aí eles começam a se mover nesses dons, por conta desse início de uma nova caminhada. O problema é que esse não é o status final da igreja. Esse não é o status final que Deus sonhou para a igreja dele, para a noiva dele. Por quê, pastora? Porque hoje nós somos uma geração, muitos de nós, de discípulos, que recebemos pela graça dons de Deus, estamos sendo alimentados da palavra, crescendo no conhecimento, crescendo na experiência, porém ainda fora do propósito original pelo qual Deus chamou. Pergunta para mim, qual é, pastora? Está aí, ó, leia comigo. Versículo 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não torneis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Vou ler de novo. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Aí ele continua dizendo: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Deixa eu só abrir um parênteses para explicar que ele não está falando de dinheiro. O original diz assim, eu acho que alguns de vocês devem ter essa versão. Diz assim:
curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Quem tem essa versão? Olha lá. Então, graciosamente é operado pela graça. Não é de graça, não é sem valor, não receber dinheiro. Não que eu esteja defendendo essa causa, porque não estou. Eu só preciso elucidar a Santa Palavra para você entender o que é certo. O que Jesus estava dizendo aqui para eles, eu vou voltar a explicar o versículo 7, mas deixa eu explicar o versículo 8. Ele estava dizendo assim: eu dei a vocês poder. Vocês receberam esse poder pela graça. Vocês não merecem ter poder para expulsar demônio, vocês não merecem ter poder para curar enfermo, vocês não merecem ter poder para ressuscitar morto, vocês não merecem ter poder para operar sinais. Não é por merecimento, é graça. Eu dei a vocês. E aí ele diz: só que agora, depois desse tempo gostoso que nós estamos aprendendo, que nós estamos crescendo, que eles ficaram com Jesus, no discipulado pessoal com Jesus, aí ele diz assim para eles: agora a gente tem que subir um outro degrau, a gente tem que subir um outro nível, porque eu não posso ter uma igreja de discípulos. Por quê, pastora? Porque a igreja de discípulos vive debaixo da graça, e a igreja que Jesus quer operante sobre a terra vive debaixo de unção. O que significa isso, pastora? Chega ao nível mais próximo do comissionamento, da vocação, do real propósito pelo qual Ele te tirou do meio da multidão. Ou você acha que Ele tirou você do meio da multidão só para você ficar sentado aprendendo dEle? Só para você ficar experimentando da bênção? Agora eu conheço a Bíblia Sagrada. Eu conheço o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso clamar a Deus e Deus derrama a bênção sobre a minha vida. Você está agindo como discípulo. O problema é que esse não é o propósito final. Ele diz para eles: à medida que seguires. Aí ele dá o propósito. Ele diz: pregai que está próximo o reino dos céus. Qual que é o propósito, pastora? Dele ter tirado a mim e a você do meio da multidão, fazer você passar por essas etapas. Primeiro você carecia de misericórdia, depois você foi alcançado pela graça. Ele começou a trabalhar em você, Ele começou a ministrar você, Ele começou a te ensinar, Ele começou a gerar intimidade em você, Ele começou a deixar você experimentar um pouco do que Ele é, porque o poder e a unção é dEle, tudo é dEle. Ele derramou pela graça, Ele operou em você pela graça, Ele te deixa experimentar pela graça para o cumprimento de um propósito. Não é para ficar sentado aí. Não é para passar a vida toda, 50 anos de crente sentado aí. O que você está fazendo? Estou conhecendo Jesus. Ô irmão, já deu tempo já. Ó. Por quê, pastora? Porque primeiro Ele age de misericórdia, depois Ele te chama pela graça, te capacita por causa dEle, por causa da unção que Ele tem, por causa do poder que Ele tem e que Ele é. Mas Ele chama você para o propósito. Ele diz: após e à medida que seguirdes. Aí ele diz: prega que está próximo o reino. Ele muda a qualificação, porque o discípulo aprende, o discípulo não ensina. Você pegou? O discípulo aprende, ele não ensina. Quem é que ensina, pastora? Os apóstolos. Apóstolo é aquele que é mandado em missão, é aquele que executa o fundamento do propósito. Deixa marcado aí, vai comigo em Marcos, um pouquinho mais na frente. Capítulo 3. Marcos capítulo 3, eu quero ler o verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, qualificando-os como apóstolos,
para os enviar a pregar. Vou ler de novo. Então designou 12, qualificando-os como apóstolos, para estarem com ele e para enviar a pregar. Então observa que depois da fase do discípulo, Jesus começa a qualificar eles como apóstolos sobre a terra. Por quê? Porque esse era o fundamento, esse era o propósito inicial. Ele não escolheu homens para serem participantes dos seus milagres, ele escolheu homens para serem igreja. Ele escolheu homens para fundamentar a igreja sobre a terra. O discípulo aprende, mas quem cumpre o propósito é o apóstolo. Quem executa o propósito é o apóstolo. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa se encontrar no meio dessa confusão toda. Porque, infelizmente, tem gente até hoje que só carece da misericórdia. Ele só quer o bem-estar da misericórdia. Ele vai lá fora, ele faz a besteira, ele vem aqui, ele chora, pede perdão, pede mesmo, até lágrima. Ele recebe a misericórdia de Deus. Ele vira essas portas, ele não lembra mais quem Jesus é. Ele não tem mais temor de Deus. Ele esquece que Deus o livrou da morte, que Deus o livrou de uma sentença de maldição, por causa da misericórdia. Depois temos um outro grupo, que é chamado para aprender. E pela graça, começa a receber aquilo que só flui do Espírito de Deus, que o poder vem do céu. Homem nenhum tem poder se do céu não lhe for autorizado. Pela graça ele compartilha o dom de curar, ele compartilha a unção de expulsar demônio, ele compartilha o dom de pregar, ele compartilha o dom de ressuscitar morto, ele compartilha pela graça. Aí chegamos a um outro nível, o problema é que a igreja estagnou. Nós adoramos ser discípulos, porque é bom sentar para aprender, é bom ficar aos pés de Jesus ouvindo, é bom ser agraciado por essa manifestação de poder. Mas quando ele diz assim, volta lá comigo, Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 10, no verso 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônio, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Ele está dizendo assim, lembra? Meu amado, lembra que quando eu chamei você não era ninguém. Você carecia da misericórdia. Eu chamei você pela graça, derramei sobre você poder, dons. Então, quando você for visitar ele aqui, não mede se ele merece ou não a tua ministração. Porque eu não medi você para derramar graça sobre a tua vida. Eu não medi você se você merecia o dom ou não. Eu graciosamente entreguei. Então graciosamente dê também. Não olha para ele com olhar de julgamento. Ele não merece ser liberto. Ele não merece a cura. Ele não merece a imposição de mão. Você recebeu pela graça. Pela graça entregue. Entenda, discípulo, que pela graça eu derramei a você. Não invente desculpas para não ministrar. Porque o que nós fazemos, por isso que eu fiz questão de esclarecer que ele não está falando de dinheiro. Olha como é muito mais profundo que dinheiro. Por quê? Porque quanto mais, vou falar assim para você alcançar, ungidos, cheios da unção, mas rigorosos ficamos com o outro. Ao invés de ser o contrário, ao invés de usarmos aquilo que pela graça o Senhor nos conduziu e nos deu, nós começamos a dizer, não vou orar pelo fulano não, que o fulano não quer nada com Jesus. Eu já orei 10 vezes por ele, ele não quer nada com Jesus. Aí ele veio igual um sem vergonha pedir minha oração de novo. Pela graça chegou até você.
Você não merecia, não. Pela graça chegou até aí. Então, pela graça dá. Porque nesse momento o que difere você dele é que você está agindo pela graça. Ele ainda carece da misericórdia. Você alcançou? Ele ainda carece da misericórdia. Porque ele ainda está nessa primeira fase, nessa primeira etapa. Aí você descobre que Jesus diz para eles: nós estamos aprendendo, vocês estão experimentando, mas tem um propósito debaixo disso. Eu não quero que a minha igreja viva a vida inteira sentada como discípulo. Ela precisa entender a missão. Ela precisa entender o propósito. E ela precisa começar a se posicionar como apóstolos, cumpridores de propósito. Aqueles que entendem a ordenação. Ele diz: à medida que me seguires, pregai o reino. À medida que você já entrou nessa caminhada, você já se alimentou, você agora já discerne algumas coisas, pela graça lhe foi concedido. Começa a pregar, começa a abrir a tua boca e pregar. Nós precisamos fazer diferença como igreja. Deus não nos chamou para sermos uma reunião de homens que querem crescer em conhecimento, ou querem ficar brincando de manifestação de poder. Qual que é a missão da igreja? Por isso que eu comecei pregando dizendo: qual que é a função? Qual foi o que estimulou Jesus a separar 12 pessoas? Se não fosse para instituir a igreja sobre a terra, se não fosse para isso, ele continuava fazendo o que ele estava fazendo diante da multidão. O problema é que ele precisa treinar pessoas para cumprir propósitos. E qual que é esse propósito? Pregar o reino. Ensinar as pessoas que um dia você também careceu de misericórdia, e a misericórdia de Deus te alcançou. Você decidiu encontrar com Jesus, você decidiu caminhar com Ele, e aí Ele foi te ensinando a viver. Ele foi mudando as tuas vestes, Ele foi mudando a tua fala, Ele foi mudando o teu comportamento, Ele foi te ensinando a viver no Espírito. Ele foi pela graça te capacitando com coisas que você nem imaginava ter. Para quê? Para agora você falar dEle para as pessoas. Para você manifestar isso sobre a terra. Nós não fomos chamados para sermos consumidores do reino. O que é isso, pastora? Gente que vem em busca de Jesus só para consumir o que Ele propõe. Consumidores de graça, consumidores de misericórdia. Não, Deus nos chamou para sermos propagadores do reino. Eu experimento de misericórdia, eu experimento da graça, mas eu já entendi, não posso ficar assim a vida toda. Eu preciso dar passos maiores, eu preciso crescer. Agora, aquele que aprendeu tem que ensinar. Agora, aquele que experimentou tem que testemunhar. Chega de viver consumindo o reino apenas. Os consumidores. Quem consome do reino, vive da graça e da misericórdia a vida toda. Aí você diz assim: caramba, eu conheço fulano há tantos anos que ele está na igreja. Eu nunca vi ele trazer uma pessoa para Jesus. Eu nunca vi ele entrar por aquelas portas com um convidado. Por quê? Porque é confortável viver na graça. É confortável viver no status de discípulo. É confortável viver num ambiente onde você clama: Deus te abençoa. E você sai daqui abençoado. Ele responde a sua oração. Ele fala ao teu ouvido. Você tem experiência com Ele. É extremamente confortante viver na graça. O problema é que não tem função a graça se ela não cumpre propósitos. Deus não pode estabelecer diferença no mundo
se eu que fui chamado para ser discípulo, não passo a ser o mensageiro desse propósito? Se eu não tomo a posição de começar a anunciar, é por isso que ele diz que é regra para todos, não é? Ah, pastora, a senhora está falando isso, mas nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo. Eu não estou falando de ministérios na igreja. Eu estou falando do que a palavra significa. Nem todo mundo foi chamado mesmo para ser apóstolo dentro do ministério da igreja. Mas existe um texto da Bíblia Sagrada que é para todo mundo, ele não retira ninguém. Ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, e batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para todo mundo. Por quê? Porque esse é o propósito final da igreja. Você está aqui para ser tratado, você está aqui porque você precisa de cura. A misericórdia de Deus está aqui para te alcançar. Você está sentado aqui porque você quer aprender de Deus, porque você quer crescer na intimidade, no conhecimento, porque você quer experimentar Deus. A graça de Deus está aqui para te alcançar. Mas, amigo, tem um propósito atrás disso. Cadê tua casa? Cadê tua família? Cadê teus amigos? Eles precisam ouvir o teu testemunho. Você passou pela misericórdia, você passou pela graça. Agora é hora de você proclamar o reino sobre a terra. Você não pode tocar no irmão, né? Mas dá uma olhadinha para ele. Ele não vai ver se você está rindo não, né? Dá uma olhadinha para ele. E diga para ele, pergunta para ele: você é consumidor? Ou você é propagador? Rapaz, nós temos crente que só quer mamar na vaca. Vamos orar ali, irmãos. Vamos orar ali, tem uns irmãos doentes. Ih, negócio de oração não é comigo não. Vamos ali fazer uma visita. Ih, também não tenho muito chamado para negócio de visita não. Convida o teu amigo do colégio. Fala de Jesus. Fala da tua experiência, da tua vida. Ah, pastor, eu sou muito envergonhado. Desculpa. Você pode até ser um bom discípulo, cheio de dons, mas quando Deus olhar para você, Ele vai chamar você de consumidor, não de propagador. Porque nós agimos como aquela parábola de Mateus capítulo 18. Pedimos perdão das nossas dívidas. Pelo amor de Deus, Senhor, quita as minhas dívidas. E aquele senhor vai e quita a dívida. Só que ele tinha alguém que o devia. E ele foi tão cruel e tão injusto. E não perdoou a dívida daquele servo. E aí foram lá contar para o Senhor que perdoou a dívida dele. O Senhor perdoou a dívida dele. Mas ele não perdoou a dívida do servo dele. Ele disse: servo mau, porque recebeste de graça, mas não consegue partilhar isso da mesma forma, debaixo da mesma graça. Eu entendo que somos diferentes, cada um de nós tem as suas limitações. Eu consigo facilmente explicar daqui do alto, mas me coloca sozinho com uma pessoa, meu Deus, a mão começa a ficar fria, eu começo a suar, eu começo a rodear e falo: hoje vai chover, né? Aí a pessoa fala assim: tomara, Deus queira que não. Eu falei: opa, então já falou de Deus. Só Deus na nossa vida. Aí a pessoa: só Deus. Aí eu fico rodeando, falo: Jesus, uma hora vai chegar, né? O que eu estou dizendo é que a gente não pode se acomodar nessa posição. A gente não pode se acomodar nessa posição de consumidor. Estamos só consumindo da misericórdia, só consumindo da graça. E quando que Deus vai olhar para nós e nos enxergar como uma igreja madura? Uma igreja que experimenta disso tudo, que isso não pode sair de nós, porque faz parte de Deus. Deus é misericordioso. A Bíblia diz: Ele vive graciosamente e misericordiosamente. Ele é assim. Não tem como Ele retirar isso de nós.
O problema é que a gente precisa gerar posicionamentos. Senão a gente vai passar a vida toda aqui, os discípulos buscando a bênção e a multidão buscando misericórdia. E é o entre-sai de gente. E Deus fica olhando e dizendo: cadê os propagadores? Cadê aqueles que já entenderam, que aprenderam e agora vão ensinar? A primeira vez que me chamaram e disseram assim: ó, a partir de semana que vem você vai ser líder de célula, eu disse: não, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho pouco tempo de igreja. Aí me deram uma folhinha assim, ó. Só você estudar. Abre a Bíblia, estuda o que está escrito aqui e fala. Aí eu falei: sangue de Jesus. Fiquei estudando a folhinha, a Bíblia, para ensinar, para falar. A primeira vez, é lógico que a gente fica nervosa. Depois a gente vai se acostumando e vai vendo que não é nem um bicho de 7 cabeças. O problema é que nem começar você começa. Se não é pela célula, é aqui, ó, no relacionamento. A gente propaga tudo. A gente propaga marca, a gente propaga comida, a gente propaga diversão, a gente só não propaga o reino. A gente propaga tudo que a gente gosta. Tudo que a gente gosta, a gente faz. A gente tira foto, posta no Facebook. Esse restaurante é maravilhoso. Essa melhor pizza de Carapaguá. Ah, esse japonês maravilhoso. Oh, eu indico para todos os meus amigos. Mas você não indica o reino. Mas você não propaga o reino. E quando as pessoas olham para você, você é da igreja, você diz: eu gosto de lá. Eu não quero ser responsável por uma igreja de consumidores. Porque à medida que a gente recebe, a gente tem que dar. Não importa se você está aqui há um mês, se você está aqui uma semana, não importa se você está aqui há 10 anos. À medida que você está recebendo, dê o que você está recebendo. Pela graça Deus te deu, pela graça Deus compartilhou, pela graça Deus ministrou no seu coração, pela graça Deus curou a sua alma. Compartilha para que isso alcance outras pessoas. Seja um propagador do reino de Deus. Vamos mudar nossa mente de dar valor às coisas dessa terra e propagar as coisas dessa terra e esquecer aquilo pelo qual fomos chamados para viver. Foi Ele que disse: ide e pregai por toda a terra e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Alguém ouviu esse chamado? Alguém que recebeu misericórdia, veio e foi chamado para ser discípulo, foi agraciado, recebeu o dom, pregou para mim. E se hoje eu sou propagadora desse reino, é porque alguém chegou até mim, propagando aquilo que gera vida. Quantas vezes a sua boca foi usada para propagar morte? Propagar aquilo que não acrescenta. Enquanto Deus quer chamar você de apóstolo, no sentido carinhoso da palavra, e dizer para você: você já não aprendeu? Vamos ensinar. Vamos ensinar. Eu preciso que você fundamente o meu propósito sobre a terra. Comece a ensinar o pouquinho que você sabe, com a graça, com a unção que Ele derramou. Ah, amigo, a unção despedaça o jugo, a unção quebra as correntes, a unção arranca o coração de pedra e põe o coração de carne. É a unção que faz isso. Mas nós só chegaremos a esse nível de unção se nos tornarmos propagadores. Para que Deus vai ungir você para ficar sentado na cadeira? Para que Deus vai ungir você? Para você não propagar aquilo que arde no coração de Deus. Em todos os lugares que Ele ria, Ele dizia: vem aí o reino, vem aí o reino de Deus. Vem aí o reino dos céus, preparai-vos. Ele vem, e Ele era Jesus.
E nós, que dependemos dessa misericórdia e dessa graça diariamente, não somos capazes disso. Nos limitamos ao nosso egoísmo, ao nosso conformismo. Nos limitamos a vir à igreja no domingo. Eu sou crente, cara, eu vou à igreja domingo. Seja bem-vindo, consumidor. Todo consumidor é bem-vindo nesse lugar. Mas enquanto Deus não te transformar num propagador, Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você até que você experimente do propósito por completo na sua vida. Amém ou não amém? Fique de pé no seu lugar. Graciosamente você recebeu. Graciosamente alguém chegou até você e orou por você, liberando uma palavra de amor, de cura. Quem sabe Deus não está dizendo agora para você: chegou a hora. Chegou a hora de você fazer pelos outros agora. Da forma que você recebeu, dê. Debaixo do amor e da misericórdia que você foi alcançado, dê. Debaixo da graça, da instrução e do cuidado que você recebeu, dê. Porque fomos chamados para sermos maiores do que somos hoje. Pastora, por que Jesus não voltou ainda? Porque uma das condições principais da volta de Jesus ele diz, que a palavra do reino seja pregado a toda criatura. Mas a igreja só tem consumidores. Onde estão os propagadores do reino nessa noite?